Alguém me perguntou: pastor, por que você fala tanto do inferno? Eu vou lhe dizer por que eu falo tanto do inferno. Em primeiro lugar, por que eu falo tanto do inferno? Porque quando eu ouvi a voz que falou comigo, ele não falou do céu para mim. Eu ouvi uma voz que falava comigo e dizia: Francisco, se tu morreres, para onde vai a tua alma? Eu logo fui impactado com aquela voz, porque eu ouvia os meus irmãos que já eram evangélicos falarem acerca do inferno. E que aqueles que não tinham o Senhor, que não aceitavam a Ele, eram lançados no inferno. Então eu ouvi essa voz, e quando eu ouvi essa voz, ele me fez uma pergunta que eu não poderia responder, que eu não estava pronto para responder, que eu não sabia como responder. Ele disse: Francisco, se tu morreres, para onde vai a tua alma? Logo eu pensei no inferno, embora não acreditasse, mas aquela voz falava comigo agora. É por isso que eu falo do inferno. E essa é a primeira razão. A segunda razão, por que eu falo tanto do inferno? A segunda razão é porque eu já estive lá. Eu estive lá não uma só vez, mas eu estive lá por 2 vezes. Eu vi as cavernas, eu vi o lugar de horrores, eu vi pessoas que lá estão, eu vi crianças, eu vi pastores, inclusive um pastor que eu conheci e que há mais de 15 anos ele faleceu, e ele está lá agora. Eu vi parentes meus que estão lá agora. Eu vi parentes meus que estão vivos aqui na terra, mas que já figuram, eles já têm a sua figura lá no inferno. Essa é a segunda razão porque eu falo do inferno. É porque eu já estive lá, naquele lugar cavernoso, tenebroso, horroroso. E eu sei o que eu vi. É por isso a segunda razão porque eu falo tanto do inferno. A terceira razão porque eu falo tanto do inferno é porque eu não posso falar do céu para você sem te ensinar antes como se livrar e como fugir do fogo do inferno. Essa é a terceira razão, é o terceiro motivo porque eu falo tanto do inferno. É porque eu não posso te falar apenas do céu e ser irresponsável a ponto de não apontar-lhe o risco que você corre de ir para o inferno. E por isso eu devo falar antes do inferno para você. Alguém que diga: mas você não acha que você está assustando as pessoas, usando de meios de terror, de susto, de pavor, metendo medo nas pessoas, para que elas, tomadas pelo medo, venham para Cristo? Pode ser. Não importa como você vem, se você vem tomado pelo medo, se você vem tomado de terror, de pânico, isso não importa. Não importa se você vem pela dor ou é por amor, se você vem cheio de pânico, de medo, isso não importa. O que importa é se você vem. Quando Cristo falou comigo, Ele me meteu medo, Ele me encheu de pavor, mas isso pouco importa. Importa
é que eu vim para Ele. O que importa é que Ele queria me resgatar. É por isso que eu falo do inferno. É por isso que eu tenho que falar do inferno. A quarta razão por que eu falo tanto do inferno é porque o objetivo do Evangelho, você sabe qual é o objetivo do Evangelho? O porquê da existência do Evangelho, o porquê do sacrifício da cruz, do sacrifício do Cordeiro, foi para livrar-nos do inferno. O objetivo do Evangelho é livrar alguns do inferno. Como disse Judas no capítulo 1, versículo 23, arrebatando-os, salvai-os, arrebatando-os do fogo. E ainda mais, o capítulo 3 de Romanos 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória. O que você entende com isso? Inferno. Inferno. Quando a Bíblia diz no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, no versículo 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Aí ele diz, primeiro, não pereça. O que é isso? Inferno. Antes dele falar do céu, ele falou do inferno. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí ele veio falar do céu, mas tenha a vida eterna. É por isso que eu falo do inferno. É por isso que Jesus tanto falou do inferno. Quando você lê as cartas de Paulo, quando você lê os evangelhos, você vai ver mais sobre o inferno e tudo que leva ao inferno do que o que leva ao céu. Você pode me dizer o que você tem na Bíblia sobre o céu? Pouca coisa temos sobre o céu. Aliás, Paulo conclui isso dizendo na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, 9, Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Nós não sabemos quase nada do céu, mas a Bíblia traz detalhes sobre o inferno. A Bíblia traz detalhes profundos do que é o inferno. A Bíblia traz detalhes profundos o que vai acontecer no inferno. A Bíblia traz detalhes profundos de quem são aqueles que serão lançados no inferno. A Bíblia traz detalhes profundos acerca da eternidade no inferno. A Bíblia fala do inferno, das obras que nos lançarão no inferno, de todos os meios que podemos fazer para fugir do inferno. É por isso que eu tenho que falar do inferno. Eu tenho que falar do inferno para você. Eu preciso falar do inferno para você. E eu suplico aos pastores que têm responsabilidades com o Evangelho que falem do inferno, que falem mais do inferno, que possam assustar as pessoas, deixar elas impactadas falando do inferno. É necessário falar do inferno, porque o inferno não é lugar para você. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer você no inferno. É por isso que temos que falar mais. Fale mais, explique mais o que leva o homem ao inferno, como é o inferno, por que o inferno existe, para que o inferno existe, quais obras nos lançará lá, qual é o tempo que lá ficaremos, quais os tipos de sofrimento que lá existem. É necessário saber, é necessário pregar para arrebatar alguns do fogo, para livrar alguns para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pegue este vídeo, e eu tenho outros falando sobre o inferno. Divulgue, nos ajude a falar mais, nos ajude a divulgar mais, nos ajude a chegar a mais pessoas, mais ouvintes,
mais pessoas que possam assistir esses vídeos, mais pessoas que possam ouvir a nossa voz. Divulgue nos seus canais de YouTube, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Divulgue, falemos mais um pouco do inferno para poder arrebatar essa multidão que está descendo para lá e fazer com que eles se convertam deste caminho e sejam lançados no céu. Este é o verdadeiro lar que todos nós devemos morar eternamente. O relógio do tempo já vai marcar a última hora. O povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento.